sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Fontana e esse é o segundo de uma série de vídeos que eu comecei a publicar aqui no YouTube do Contra para falar um pouquinho a respeito das obras do filósofo brasileiro Olavo de Carvalho. O primeiro foi sobre o Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão e esse segundo aqui vai ser sobre o famoso Aristóteles Nova Perspectiva, esse livrinho aqui que, apesar do humilde tamanho, é fundamental para quem queira compreender um pouco mais a respeito do pensamento do Olavo. Para cada um desses vídeos tem uma resenha escrita por mim também lá no site, com um conteúdo naturalmente um pouco mais aprofundado, um pouco mais desenvolvido. E todos os links vão estar na descrição para quem tiver interesse, assim como o link do vídeo anterior também. Agora, chega desse prelúdio, dessa introdução, e vamos falar um pouco mais do livro propriamente dito. Ele é muito parecido, ele tem muito a ver com o livro anterior, porque ambos tratam de uma coisa chamada discurso humano, ou seja, eu estou pressupondo aqui, assim como o Olavo, que todos os seres humanos pensam, por mais que isso às vezes pareça mentira, e que esse pensamento pode ser transmitido através da linguagem, através de palavras, ou seja, a gente fala, e a gente fala para exprimir o que a gente pensa. No caso do Como Vencer um Debate, o discurso humano de que o Olavo trata ali é de um tipo em específico. É o que a gente chama de discurso erístico, que tem como único e exclusivo objetivo enganar o seu oponente. Quer dizer, você está debatendo com alguém e existe uma série de técnicas das quais você pode se utilizar para fazer parecer que você venceu o debate, que o seu argumento é melhor, quando na verdade ele não é. Isso é a erística e é justamente daí que vem o nome do livro, né? Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. No caso do Aristóteles, o objetivo é bem mais amplo, é tratar do discurso humano como um todo. E o que o Olavo faz nele, a partir de uma interpretação que ele tem das obras de Aristóteles, é estabelecer uma tipologia universal dos discursos. Como assim, né? Se a gente pega, por exemplo, as direções espaciais, existem 4 direções fundamentais, né? Norte, Sul, Leste e Oeste. Entre essas 4 direções, existe uma quantidade inumerável de outras. Mas apesar disso, todas essas outras têm como base e como fundamento as 4 direções fundamentais. No caso dos discursos, é mais ou menos a mesma coisa. O que o Olavo faz é listar 4 tipos gerais de discurso, nos quais se baseia toda a possibilidade do discurso humano. Ou seja, qualquer coisa que você fale, qualquer tipo de pensamento que você tente transmitir através da fala, ou através mesmo de outros tipos de linguagem, esse pensamento vai estar encaixado e pode ser mais ou menos classificado dentro de um desses 4 tipos que o Olavo enumera a partir das obras de Aristóteles. Quais são esses 4 tipos? O discurso poético, o retórico, o dialético e o lógico. E aí vocês vão me perguntar naturalmente, tá bom, mas quais são as características de cada um desses? Né? Como é que a gente sabe quando um discurso é poético ou quando ele é lógico e etc. Bom, na verdade, à primeira vista isso pode parecer uma novidade, mas quando a gente olha para a nossa experiência diária, esses 4 tipos estão distinguidos de forma bastante clara. Quando, por exemplo, eu vou dar uma aula de filosofia, ou quando eu vou assistir a uma aula de filosofia, eu espero que o discurso do professor seja bastante lógico, coerente ou, no mínimo dialético, certo? Que ele me apresente uma tese ali dele ou de algum filósofo que fale a respeito da realidade e que tenha uma pretensão de ser, no mínimo, bastante provável, certo? E coerente. No caso de uma história, por exemplo, que eu vou contar para o meu irmãozinho na hora de ele dormir, eu já não penso a mesma coisa, assim como ele também não pensa. Eu estou contando uma história muitas vezes fictícia, que nem poderia ter acontecido na realidade, e que tem como objetivo simplesmente estimular a imaginação de quem está ouvindo, para que a pessoa, para que o ouvinte vivencie uma espécie de experiência imaginativa, quase como se fosse um sonho acordado. Então, a partir daquelas experiências imaginativas, é lógico, ele vai tirar algum tipo de conhecimento que se refira mais propriamente à realidade do dia a dia, ou seja, é como se fosse uma grande mentira que no fundo tem uma grande verdade. Quando a gente ouve, por exemplo, uma fábula como a da Chapeuzinho Vermelho, é evidente que um lobo não pode falar, mas por outro lado, também é igualmente evidente que aquela história tem a famosa lição de moral, como as fábulas costumam ter. E por que uma história, apesar de ser mentirosa, apesar de ser fictícia, pode ter uma lição de moral? Porque tudo o que acontece ali é de alguma forma análogo ao que acontece na nossa experiência real.
Então, cada um daqueles personagens funciona como um símbolo imaginativo que pode ser transposto de forma indireta para a nossa experiência do dia a dia. Esse discurso das historinhas de Ninar, por exemplo, das fábulas, dos filmes, das narrativas de ficção de modo geral, é o que o Olavo chama de discurso poético. Ou seja, ele tem como objetivo uma credibilidade meramente possível. Você vai ouvir aquela história e vai entender que aquilo poderia acontecer de alguma forma, ainda que seja de forma alegórica e metafórica. É uma espécie de discurso indireto e simbólico, análogo, metafórico. No caso do discurso retórico, que seria o nível seguinte, ele está preocupado com um outro tipo de credibilidade. Ou seja, sempre que a gente se dirige a alguém, sempre que a gente fala alguma coisa para alguém, a gente imagina que aquela pessoa vá dar uma determinada confiança porque a gente está falando e a gente também tem uma determinada confiança naquilo que a gente fala. No caso do discurso retórico, essa confiança, essa credibilidade é meramente verossímil. Ela é um pouco mais veraz do que o nível anterior, quer dizer, quando você ouve um discurso retórico, você não acha que ele seja simplesmente uma narrativa de ficção, mas ao mesmo tempo você não acha que ele seja uma verdade absoluta. Qual é o exemplo mais claro disso? É o discurso dos políticos. Então, quando você ouve um político falando na televisão, você sabe muito bem que ele não está dizendo nada que seja, digamos assim, científico a respeito de economia, a respeito do direito, a respeito da administração do Estado. Você sabe que ele está fazendo um discurso para te convencer, para que você ache que o discurso dele seja minimamente verossímil, minimamente compatível com a realidade dos fatos e para que você vote nele no ano que vem. Quer dizer, o discurso retórico, além de ter uma pretensão verossímil, tem um objetivo eminentemente prático. O ouvinte tem que tomar uma decisão com base nesse discurso retórico. No caso dos advogados, é a mesma coisa. Dos advogados que fazem um discurso para tentar convencer um juiz a tomar uma decisão, eles estão fazendo um discurso retórico. Todo mundo sabe que o discurso dos advogados não é absolutamente verdadeiro, que cada um está puxando sardinha para o seu lado. E que, portanto, eles estão tentando convencer uma pessoa de fazer alguma coisa que os ajude. Se eles não precisassem convencer, provavelmente eles não fariam. Eles não inventariam a quantidade de coisa que eles inventam. O próximo nível, como eu tinha dito antes, é o discurso dialético. E a gente, já aproveitando o exemplo dos advogados, pode agora partir para o caso do juiz. O juiz que olha para essa confrontação dos discursos retóricos dos advogados tem que fazer o quê para tomar a decisão dele? Ele tem que pegar os dois discursos, tem que confrontar os dois discursos como se eles fossem meras hipóteses e tentar perfurar a casca meramente verbal e linguística dos discursos para que ele chegue a uma apreensão do que de fato aconteceu. Porque se o juiz não fizer isso, como é que ele vai decidir se ele acredita no discurso de um ou se ele acredita no discurso do outro? O que tem de verdade em um, o que tem de verdade no outro? Ele precisa confrontar esses discursos com o objeto do qual eles falam, com a narrativa não meramente inventada, com a narrativa que não é puramente subjetiva dos advogados, mas com a narrativa que de fato aconteceu. Esse é o discurso dialético. Ele parte do discurso retórico para tentar tirar uma conclusão que seja provável, certo? Porque o juiz, no fundo, nunca vai saber o que aconteceu. Ele não estava lá. Ele nunca vai saber. A única forma que ele tem de ter algum tipo de conhecimento da situação real é através dos discursos. E para que ele tome uma decisão boa, ele vai tentar tomar o que tem de verdade em cada um dos discursos com base em uma probabilidade razoável. Esse é o discurso dialético. Só que acima do discurso dialético existe, naturalmente, a verdade absoluta, certo? Existe a mentira total, a mínima possibilidade, como é o caso do discurso poético, e a máxima possibilidade, que, digamos assim, é a verdade absoluta. Esse discurso, o último, é o discurso lógico-científico. Ou seja, ele já não está mais em busca de algum conhecimento, ele já tem o conhecimento, e a partir daquilo que ele já sabe com certeza máxima, ele deduz uma série de conclusões e consequências. E esse pode ser, por exemplo, em alguns casos, o discurso da filosofia, da matemática ou das ciências, certo? Quando você, por exemplo, define um quadrado e a partir da definição do quadrado, você começa a concluir uma série de outras características que ele tem,
esse é um discurso lógico-analítico, porque se você assumiu aquelas premissas como verdadeiras, ou seja, se você assumiu o conceito do quadrado tal como ele foi dado, primeiramente, tudo o que se segue é necessário. Todas aquelas características, a partir da definição de quadrado já dada, necessariamente vão ter que pertencer ao quadrado. Então, esse é o discurso lógico. Agora, qual é a importância dessa distinção dos 4 discursos? Em primeiro lugar, como eu disse, essa é uma distinção que está presente no dia a dia e que, ao mesmo tempo, dá uma unidade para o discurso humano como um todo. Porque é muito comum hoje, por exemplo, na escola, a gente ver uma rixa entre humanas e exatas, né? Tem o pessoalzinho de humanas que costuma dizer, não, nossa, eu odeio exatas, eu sou de humanas. E o pessoal de exatas diz a mesma coisa. Não, esse negócio de humanas aí é coisa de maconheiro, é coisa de hippie, eu sou das exatas. Só que quando a gente olha para uma tipologia desse tipo, a gente percebe que, na verdade, tanto as ciências humanas quanto as ciências exatas são discursos humanos que têm a pretensão de transmitir um determinado tipo de pensamento através da linguagem. Elas simplesmente estão em níveis diferentes de discurso, né? No caso, como eu falei, de uma obra literária, isso é um discurso poético. No caso de uma equação matemática, isso é um discurso lógico-analítico. Mas, fundamentalmente, ambas as coisas dizem respeito a uma coisa que faz parte da essência do ser humano, o discurso. Então, não tem essa rixa aí quase como se existissem 2 tipos diferentes de seres humanos, 2 raças diferentes de seres humanos. Não tem isso. A teoria do Olavo serve, em primeiro lugar, portanto, para unificar isso, essa espécie de esquizofrenia mental que se criou na sociedade de hoje, onde a gente distingue tão radicalmente as humanidades das matemáticas e das ciências naturais. Além disso, quando você ouve um discurso, quando você lê um livro, quando você assiste a um filme, se você não tem uma noção, pelo menos intuitiva, de uma hierarquia geral das possibilidades discursivas, você não entende direito a coisa. É muito comum, por exemplo, você ver pessoas tentando interpretar poemas como se esses poemas fossem fórmulas matemáticas. Ou seja, o poeta diz alguma coisa ali, a pessoa lê e já fala, nossa, esse poeta aí, então ele é, sei lá, ele é direitista, ou ele tem tal orientação política, ou ele pensa de tal forma a respeito da realidade, mas eu discordo disso aí que ele está falando. Eu não acho que as coisas sejam desse jeito. Não é isso. Quando você lê poesia, você não lê para discordar ou concordar com o autor. Você lê, como no caso de uma fábula, para tentar vivenciar imaginativamente aquilo que o autor esteja falando. E ele também não pretende te impor uma tese filosófica a respeito de nada, muito menos política. Ele está simplesmente relatando alguma coisa que ele já viveu de alguma forma, com palavras bonitas, sugestivas e tal, para que você sinta aquilo que ele está sentindo também. E aquilo não precisa ser a totalidade do real. Aquilo é só um pedacinho da coisa. Então não é questão de concordar ou discordar. É questão de tentar vivenciar imaginativamente aquilo que está sendo proposto. Só isso. No caso, por exemplo, do Otto Maria Carpo, é muito comum você ver pessoas que não gostam do Carpo simplesmente porque não sabem qual é o tipo de discurso que ele está usando. Porque o Carpo varia muito entre todos esses tipos. Às vezes ele fala coisas com uma tonalidade mais poética, às vezes mais retórica, às vezes mais dialética, e ele fica transitando e brincando entre todos esses tipos, tal era o domínio que o cara tinha da linguagem. Então, muitas vezes ele começa a falar coisas que parecem aparentemente estranhas de determinados autores, e tem pessoas que leem aquilo e ficam completamente escandalizadas. Nossa, como ele pode afirmar uma coisa dessa? Ah, isso aqui é um anacronismo histórico, ou isso aqui é absurdo, não faz sentido, nenhum crítico literário pensa isso, mas não é questão disso, ele está brincando com as palavras. Às vezes ele usa elas num sentido metafórico, às vezes ele faz uma afirmação categórica, às vezes, enfim, ele está propondo uma tese mais séria dele mesmo. Então é necessário que a gente tenha essa compreensão mais profunda do discurso humano, inclusive para que a gente saiba interpretar textos. Eu, por exemplo, na faculdade de filosofia, me lembro que quando eu entrei eu não tinha praticamente nenhuma cultura literária, assim como quase todas as outras pessoas do curso. E chegou um determinado ponto que eu me esqueci de que os termos que são usados na filosofia, muitos deles também são usados na linguagem corrente. Então, quando uma pessoa dizia uma palavra relacionada a um termo filosófico, eu pensava que ela estava falando no sentido filosófico, quando na verdade ela nunca nem tinha estudado filosofia, como é que ela ia saber? Um exemplo perfeito disso é a palavra intuição.
que no dia a dia é utilizada quase como sinônimo de premonição, por exemplo, né? A pessoa, nossa, eu tive uma intuição de que tal coisa ia acontecer, e aconteceu mesmo. Se você for ler Aristóteles com esse sentido da palavra intuição na cabeça, você não vai entender nada de Aristóteles. Se você for ler Kant, muito menos. É preciso que você adapte a sua compreensão linguística a depender do contexto. Quando você está conversando com uma pessoa no dia a dia, aquela linguagem tem um caráter mais fluido, né? Menos rigoroso, um pouco mais poético, às vezes retórico e tal. Quando você está lendo filosofia, não. Aí a linguagem já se deslocou do plano retórico para o plano dialético ou para o plano lógico. É muito comum também você ver pessoas que estudam direito, por exemplo, né? Porque o direito tem um vocabulário muito próprio e que nunca mais estudaram nada na vida além do direito. E aí você está discutindo com essa pessoa, de repente, no meio da discussão, você profere alguma palavra, algum termo que coincidentemente não só faz parte da linguagem comum, mas também faz parte do ambiente jurídico. E aquela pessoa começa a debater com você dizendo que você não sabe nada de direito, porque ela acha que você está falando linguagem jurídica. Ela esqueceu que existe a fala comum. Ela esqueceu que existe uma linguagem para além da linguagem mais rigorosa do direito. Existe a fala do dia a dia. Então, tudo isso vocês percebem que é uma falta de compreensão, ainda que seja mais ou menos geral, do universo do discurso humano como um todo. E essa tipologia universal dos discursos que o Olavo propõe presta um grande serviço para isso também, né? Para que você consiga interpretar cada coisa dentro da sua gradação de credibilidade. Você não vai ler um poema como se fosse uma proposição filosófica, assim como você não vai ouvir um discurso de um político como se aquilo fosse uma verdade revelada por Deus. Certo? Basicamente era isso que eu tinha para falar aqui para vocês. Esse é um breve resumo, como eu falei, da essência do livro. Tem muito mais coisa, a gente pode explorar inúmeros outros temas, partindo desse pressuposto da tipologia dos 4 discursos. E, como eu disse, para quem tiver mais interesse, dê uma olhada lá na resenha, porque lá tem um conteúdo bem mais aprofundado e também, naturalmente, compre o livro do Olavo, que é muito melhor ainda. Então, até a próxima, até o próximo vídeo. É isso aí.